noite, meus irmãos. Motivo de alegria estarmos reunidos juntos mais uma vez para meditarmos na Santa Palavra de Deus. Abra comigo, Santa Palavra de Deus, Carta de Paulo aos Romanos. Romanos no capítulo 3. Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Soberano, eterno Deus, Pai celestial, Deus de graça, Deus da verdade, Pai amado, nós estamos diante da Tua Santa Palavra, reunidos como igreja, Pai. E eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Pai, aos nossos corações. Teu Santo Espírito, Pai, possa ministrar em cada coração essa noite, Tua Santa Palavra, abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, para entendermos, Senhor, a Tua Santa Palavra, para entendermos a Tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Ajuda-me, Pai, nessa noite, me concedendo graça, para que eu possa pregar o Teu Evangelho, para que eu possa pregar, Senhor, não aquilo de mim, mas aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. É o que eu te peço e eu te agradeço. No bendito nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu escolhi esse texto de Romanos, e pregar em Romanos, a carta de Romanos é maravilhosa, tremenda. Uma carta que todo cristão acho que deveria ter ela como texto devocional para a sua vida, mas é ao mesmo tempo algo que, com muito temor no meu coração, eu me coloco diante dos irmãos para pregar nesta palavra, nesse texto, porque aqui está contido o conselho de Deus, concernente à nossa salvação, concernente à nossa eternidade, concernente a como nós devemos nos posicionar diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo. E eu acho interessante que em nossos tempos, muitos cristãos têm muitas dúvidas acerca da escatologia. E muitos cristãos, principalmente jovens, quando a gente conversa, e a maioria das vezes o assunto, a principal dúvida deles é acerca de escatologia, relacionado principalmente à segunda volta de Jesus. E nós sabemos que muitas pessoas têm as suas variadas posições escatológicas. Uns são pré-tribulacionistas, outros se dizem pós-tribulacionistas, uns amilenistas, outros já querem dispensacionalismo. Ou seja, todos creem, têm as suas visões acerca da segunda vinda de Cristo. E todos se posicionam com a sua posição teológica. Mas
Nós sabemos que quando Cristo voltar, nós sabemos que será bem claro o ensino que a palavra de Deus nos dá acerca da segunda vinda de Jesus. E toda dúvida será sanada quando Cristo aparecer em glória. Mas a respeito do Evangelho e dessa mensagem tão gloriosa, não é algo que vamos compreender na sua plenitude aqui nesse mundo e nessa terra, mas requer-se uma eternidade para que possamos plenamente entender e absorver o Santo Evangelho de Cristo. E eu acho que para nós hoje, uma necessidade maior que temos, a maior necessidade que temos hoje, principalmente na igreja moderna, é de conhecermos o Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas se preocupam com tantas outras doutrinas e dogmas e às vezes não têm uma posição bíblica, teológica acerca do glorioso Evangelho de Cristo. Então, acho que uma das maiores necessidades que temos hoje, nós vemos, e eu analisando algumas igrejas que não é segredo, que todo mundo sabe, igrejas que usam técnicas e métodos de evangelismo, que têm um conhecimento superficial do Evangelho, que demonstram, através do seu ministério, um conhecimento superficial acerca do Evangelho. Ditos pastores, pregadores, que pregam o Evangelho diluído, que não mostra realmente com veracidade, com verdade, o que é o verdadeiro Evangelho. Então eu pretendo aqui nessa noite, não é algo muito fácil, mas pretendo mostrar o que é o Evangelho, o que é o glorioso Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E analisando essas técnicas e esses métodos desses pregadores que usam coisas como você sabe o que é um pecador, métodos que são usados de evangelismo, ou a oração do pecador, ou a questão do uso do apelo para vir à frente, levantar a mão e aceitar a Cristo, nós vemos que há uma manipulação na pregação atual. Os pregadores, eles usam métodos para ludibriar as pessoas, mentindo para elas acerca do Evangelho, com a sua visão superficial acerca da verdade de Deus. Então, coisas como venha para Jesus, ou deixe Jesus entrar no seu coração, ou às vezes perguntando, você sabe que é um pecador? E a pessoa diz, sim, eu sei que eu sou um pecador. Mas a questão não é essa, se você sabe que é um pecador. A questão é que se você tem sido exposto à pregação do Evangelho, se você tem ouvido o verdadeiro Evangelho, e se Deus tem operado soberanamente no teu coração, te transformando, te moldando a imagem e semelhança de Jesus. Então há vários métodos, até pagãos, de pregadores, quando se colocam para pregar a palavra de Deus, que chamam as pessoas à frente, que fazem convite, que fazem todo aquele apelo, só falta enforcar o indivíduo para aceitar Jesus. Então são métodos que são usados por influência de Charles Finney e de vários outros indivíduos dos séculos passados. E que a igreja, principalmente no neopentecostalismo, alguns pentecostais também usam esse método. E os pregadores, de forma papal, eles dizem que aquelas pessoas são salvas. Eles aderem a elas a salvação, algo que eles nem sabem o que é. Talvez pela uma emoção, pela uma palavra que ele ouviu, que arrupiou uma vértebra da coluna, ou recebeu algum arrepio emocional. E pela aquela mensagem ele se sentiu, não sei, emocionalmente estava triste. Mas quando ele ouviu aquela pregação, ele ficou mais alegre. Mas nós sabemos quais são os conteúdos que essas pessoas têm usado nas suas pregações. E os métodos carnais para atrair pessoas para a igreja. Pastores que estão desesperados, pregando o evangelho diluído para encher a igreja, para ter volume, para ter pessoas. E nós vemos nos nossos dias megas igrejas, de centenas, até de milhares de pessoas sendo enganadas por esses pregadores que distorcem o verdadeiro evangelho de Cristo. Então nós não vemos no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente no início da sua pregação, no relato de Marcos, no capítulo 1, verso 15, Jesus diz, o tempo está cumprido. Então, eu quero orar para você me receber no seu coração. Não. O tempo está cumprido.
Arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. A pregação verdadeira do Evangelho, ela não se baseia em métodos, em técnicas carnais, que usam de meios para atrair homens, somente para satisfazer os seus prazeres. O Evangelho, ele nunca será amigo deste mundo. O Evangelho, ele é uma mensagem que vai na contramão deste mundo. E ele não é somente uma mensagem, ele é um relato, ele é um fato. A expressão mais plena da mensagem do Evangelho se encontra em Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se tornou homem fisicamente, desceu esta baixa terra para anunciar as boas novas de que o reino prometido de Deus havia chegado. E ao estabelecer o reino por meio de sua morte, ressurreição e ascensão, Jesus viveu o conteúdo do Evangelho. Então, uma mensagem como essa que deve ser pregada hoje, que deve ser anunciada hoje. Muitas pessoas dizem, vamos viver o Evangelho, mas ninguém se vive o Evangelho. O Evangelho é um relato, é uma mensagem, e que foi feito, projetado, decretado por Deus e cumprido na pessoa de Cristo Jesus. Então esse é o Evangelho de Cristo, mas a questão é, qual é exatamente a mensagem do Evangelho? O que é essas boas novas? Deus ofereceu aos pecadores um método, um meio, pela qual eles podem escapar do castigo eterno que os aguarda. Se tivermos verdadeira consciência do nosso pecado e da nossa situação miserável diante de Deus e compreendermos a misericórdia de Deus em Cristo Jesus e confiarmos somente em Cristo para a nossa salvação, seremos salvos, seremos poupados da ira justa de Deus contra os pecadores. Então o Evangelho, ele não é algo que está limitado a esta terra, a este mundo. Ele é um reino que foi prometido por Deus, que foi estabelecido aqui por intermédio do seu Filho, legado por ele, pregado pelos apóstolos, e que será consumado no futuro, na eternidade, plenamente na presença de Deus. Então o Evangelho não tem nada a ver com as necessidades naturais, fisiológicas, ou alguma coisa relacionada à sua vida financeira, emocional. O Evangelho não tem nada a ver com isso. O principal propósito do Evangelho é transformar pecadores em nova criatura. O principal propósito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é para que nós sejamos semelhantes a Ele, na sua imagem. A expiação, a justificação que foi dada a nós, a expiação, o sacrifício de Cristo não foi feito em prol por nós, somente para nos dar uma boa vida financeira, para nos dar um carro. Isso é diluir o Evangelho. Isso é destronar o Evangelho de Cristo, é distorcer a verdade bíblica do Evangelho. O Evangelho não se limita a algo temporal, somente a algo agora, a nossa necessidade. E é o que a nossa geração tem feito, limitado o Evangelho somente às necessidades do dia a dia. Convites como venha para Cristo e você vai ser curado. Venha para Cristo e você vai ter uma vida melhor. Venha para Jesus e você vai ter um bom namorado, um bom marido. Coisas que não tem na palavra de Deus e que não são prometidos nem pelo próprio Cristo. E que esses falsos pastores têm prometido e têm enganado a muitos. Porque quem não quer ter um carro bom? Quem não quer ter uma vida financeira? E sabe o que está acontecendo com a nossa geração? Nós estamos tendo uma geração de pessoas decepcionadas com a fé, com a religião. Por quê? Ela vem para a igreja, para essas igrejas, e esse indivíduo prega esse tipo de mensagem, ofertando aquilo que nem Deus, que nem Cristo prometeu, e ela permanece 1 ano, até 2 anos, e ela vê que aquilo não se cumpre, e ela vai embora. Ela vê que aquilo tudo é ilusão. Então o que temos é uma geração decepcionada com a religião. Por isso que muitas pessoas, quando conhecem o verdadeiro Evangelho, entendem
o verdadeiro evangelho, elas veem que forem enganadas por esses falsos mestres, por esses falsos profetas. Eu acho que para entendermos o evangelho, é necessário entendermos a justificação pela fé somente. A justificação pela fé somente, ela foi uma doutrina que provou a mais séria controvérsia na história da igreja cristã, principalmente no século XVI. A controvérsia resultou na reforma protestante do século XVI, a qual teve como foco a causa material da doutrina da justificação. A controvérsia acarretou a seguinte questão: como poderia uma pessoa injusta sequer esperar apresentar-se diante do justo julgamento de Deus? Ou do justo juízo de Deus? Ou, em outras palavras, como podemos ser salvos? Eis a questão, eis o problema. Por causa do nosso entendimento superficial do pecado e acerca do ser de Deus, às vezes nós não entendemos a necessidade do evangelho para a nossa vida. E às vezes temos somente um conhecimento superficial acerca do evangelho, não um conhecimento sólido, verdadeiro. Porque a maior necessidade que temos é de salvação. Porque quando o pecado entrou no mundo, por meio de Adão, sendo que todos pecaram por serem seus descendentes, o pecado reina desde o início, desde o princípio, no coração do homem. Então há necessidade de uma justificação, de um Salvador. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Paulo mostra desde o início da sua epístola aos Romanos, no capítulo 1 ele mostra o pecado dos gentios. E no capítulo 2 ele mostra também o pecado dos judeus, que tanto os judeus quanto os gentios estão sob a ira de Deus, estão sob o juízo de Deus, que todo homem nascido de mulher é um pecador e necessita da graça e misericórdia do Senhor. Então a questão principal da reforma era: como eu posso ser salvo? Como eu posso ser considerado justo diante de Deus? Algo que vemos de forma bem enfática na experiência dos reformadores, principalmente Martinho Lutero, que sofria com o seu pecado e não conseguia se achar justo diante de Deus, porque a igreja romana pregava que o homem poderia, pelos seus esforços, se santificar, se tornar santo diante de Deus, e por intermédio daquela purificação do purgatório, obter a salvação. Mas não é dessa forma. O entendimento acerca da justificação pela fé somente é essencial para o entendimento correto do Evangelho. Lutero insistia que a justificação pela fé somente é o artigo pelo qual a igreja se mantém em pé ou cai. E se a igreja não compreender bem essa doutrina, a justificação pela fé, ela deixa de ser uma igreja autêntica, uma igreja bíblica. João Calvino também acrescentou que a doutrina da justificação pela fé somente é a dobradiça principal sobre a qual a religião gira. Ela é o eixo pela qual a religião se sustenta. Então nós precisamos ser claros e compreendermos o conceito, o significado da justificação pela fé somente. E o que é a justificação? Se alguém desse para nós uma folha em branco e pedisse para que escrevermos pelo menos 20 linhas acerca do Evangelho ou sobre a justificação pela fé somente, o que você iria escrever? Você colocaria de forma bíblica? De forma como a Escritura nos ensina? O que você relataria? A justificação pela fé, ela é um ato pela qual Deus declara uma pessoa justa. Justificação é o ato pela qual Deus judicialmente declara uma pessoa como justa aos seus olhos. Nós temos aqui a imagem, como se usássemos a imagem de um tribunal, onde Deus é o juiz e você é o réu. Você está sentenciado pela culpa, pelo seu pecado. E Deus, como juiz, por ser justo e por ser santo,
A santidade de Deus e a justiça de Deus, ela demanda que Ele condene o pecador, que Ele castigue, que Ele julgue este pecador. E se você está sentado no banco do réu, Deus ele tem que ser justo te condenando para o inferno. Ele é justo nos mandando para a condenação eterna. Mas como que pode ser isso? Por isso que às vezes ficamos espantados e maravilhados com as boas novas do Evangelho, que é algo espantoso para nós, porque Deus declara pessoas justas, enquanto ela ainda é pecadora. Porque a justificação pela fé, ela não depende em si, de nós, em nada. Em nada. Nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer nada para sermos justificados diante de Deus. As nossas melhores obras, como diz o profeta Isaías, são como os trapos de imundícia. Não há nada em mim que eu possa fazer para chamar a atenção de Deus, para agradar a Deus. O homem, ele não ama as coisas de Deus naturalmente. Ele odeia a Deus naturalmente. Nenhum homem naturalmente ele vai querer ser santo, ele vai querer viver para a glória de Deus. Ele não quer isso. Porque no Salmo 51 diz que nós fomos gerados e concebidos em pecado. O pecado após a queda, após o advento da queda, por intermédio de Adão e Eva, faz com que todos nós nos tornemos pecadores. E a queda não foi somente o deslize, onde você ainda pode escolher a Deus, pode querer as coisas de Deus. Não, o homem caiu por completo. Ele pecou e caiu ao quebrar o mandamento de Deus de forma completa. Então não há nada em nós que possamos fazer obras, mérito, a mais bela obra, a mais bonita obra de caridade que você faz. O teu coração pecaminoso vai declarar que a tua intenção, a tua obra, talvez é para satisfazer a você mesmo. E também toda obra que não é santificada por Cristo e que é feita sem fé é pecado. E o homem natural, por si mesmo, ele não consegue ter fé. Ele não consegue se achegar a Deus. Então a justificação é esse ato judicial de Deus, de declarar uma pessoa justa, por mais que ela seja injusta. E como isso acontece? Porque nós fomos declarados justos. Como que nós fomos declarados justos? E como a justificação acontece na nossa vida? Qual é a raiz e o fruto dessa justificação? Em termos simples, isso significa que a única retidão suficiente para que possamos comparecer diante do julgamento de Deus é a retidão de Cristo. É a tal da dupla transferência, ou a doutrina da imputação de Cristo. Porque você é um pecador, eu e você merecemos o inferno por natureza. Todos pecaram, Paulo fala, sem exceção, tanto judeus quanto gentios. A palavra de Deus diz que todo homem deve permanecer com a boca calada diante da palavra de Deus. Quem pode dizer algo? Quem pode dizer àquele que o formou, por que me fizeste assim? Ninguém pode dizer. Tudo que Deus faz é perfeito. É perfeito. Ele é soberano. Ele sustenta todas as coisas. E por ele ser santo, como diz Abacuque, a ponto de não contemplar o mal, ele deve condenar o pecador. Ele deve condenar. Porque às vezes temos uma visão de Deus somente que Deus é amoroso. Temos a tendência de querer dividir a Deus, a sua essência. E Deus, em essência, Ele é santo. E se Ele é santo, Ele demanda que o pecador seja condenado. E como Deus pode ser justo me salvando? Como que Deus pode permanecer justo ainda me salvando? Tirando-me da condenação. Aí é onde temos que entender a doutrina da imputação de Cristo. Onde quando Cristo na cruz do Calvário, carregando o nosso pecado, não dele, porque ele não tinha pecado, Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecado.
Pedro viveu com ele cerca de 3 anos e meio, disse que não viu-se engano na sua boca, no seu falar. Cristo era perfeito, ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu toda a vontade do Pai, todos os preceitos que a lei exigia. Cristo cumpriu. Nós não chegamos nem perto disso. Então Cristo cumpriu toda a lei. Então ele era justo e perfeito. Deus, para nos tornar justo, ele teve que mandar seu filho sob a lei, nascido na carne, uma semelhança de Adão, ou aquele que é chamado por Paulo como o segundo Adão, para resolver o problema de forma plena e eficaz. Quando Cristo é crucificado na cruz do Calvário, o nosso pecado é imputado em Cristo, é colocado nele o nosso pecado. E quando cremos em Jesus, quando entendemos que ele é suficiente para a nossa salvação, a justiça dele é imputada em nós. Por isso agora diante de Deus, quando ele nos olha, quando cremos em Jesus e no seu sacrifício, ele nos olha como pessoas justas diante dele. Isso não acontece em nós, acontece no seu tribunal. Deus nos olha, mas vê em nós a justiça plena e perfeita do seu Filho. Essa era a principal controvérsia. Como pode alguém ser justo diante de Deus? Agora sim existe o meio, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio dele. Quando ele se entrega naquela cruz, sob a ira santa de Deus, porque a ira que era sobre nós foi toda sobre Cristo. O juízo que era para nós recebermos, Jesus o recebeu no nosso lugar, para que nós agora sejamos filhos de Deus por adoção, adotados por Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Doutrina da imputação. Então, se nós não entendermos algo que é vital para a nossa fé, ou a importância de entendermos também o que é fé. Porque chamamos as pessoas a ter fé, ou a crer. Fé significa que colocamos nossa confiança em Cristo e na sua justiça. Não confiamos em nossa própria justiça, pois não temos nenhuma. Lutero fala a respeito da justificação pela fé como uma justificação alheia. Nós vamos entrar no céu não por causa da nossa própria justiça ou obra, mas por causa de uma justiça alheia, por causa do Filho de Deus, que se entregou naquela cruz por mim e por você. E algo interessante, irmãos, que a confirmação de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo foi que ele ressuscitou ao terceiro dia. A autenticidade, a confirmação que o sacrifício foi aceito foi que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Vocês lembram do Salmo 24? Onde se cumpre aquela profecia? Ninguém havia entrado naqueles portões. Ninguém havia dito àqueles portões: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. E os anjos perguntam: quem é esse o Rei da Glória? Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, Cristo, que foi assunto aos céus e que está à direita de Deus Pai e que intercede pelo seu povo. Então Cristo, ele foi